Oi, gente, tudo bem com vocês? Quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Hoje pela manhã, o presidente Bolsonaro deu um corte cego em Pablo Marçal. E agora temos os desdobramentos aí em torno desse corte. Tem Pablo Marçal cobrando o apoio financeiro que deu para Bolsonaro em 22, pedindo inclusive que Bolsonaro devolva o valor doado, e temos já a resposta do presidente Bolsonaro em uma matéria que ele deu aí para o Metrópolis. Eu vou trazer todo esse contexto para vocês na íntegra, inclusive já também com o posicionamento do entorno do Bolsonaro, do Coronel Melo, do Eduardo Bolsonaro. Tem bastante coisa acontecendo nessa quinta-feira, mas antes, só deixa eu contextualizar aqui. E eu preciso ter meu direito de resposta também, já que agora a turminha aí do fã-clube do Pablo Marçal, além de emocionados, né, viajando na maionese, estão dando de ser desonestos também, assim como o Pablo Marçal. Quando eu trouxe mais cedo o acontecido aí, a situação envolvendo o presidente Bolsonaro e o Pablo Marçal, eu nem trouxe opinião, eu só trouxe o conteúdo. E usei ali de contexto também para trazer uma luz no fim do túnel que eu vejo na questão da nossa liberdade, que tem inclusive o Paulo Figueiredo no meio. E aí vem a turma aí do fã-clube do Pablo Marçal me atacando, falando que quem sou eu para falar de alguma coisa, que eu sou do mesmo tipo do mesmo time do Frouxonaro, que eu sou frouxo, que não sei o que lá, eu sou arregão, dizendo, né, que eu não falo do ministro, que não sei o que. Pera lá, quando que eu não falei? Eu não cito o nome dele, já expliquei que é por questão de algoritmo, de grampo, mas eu nunca me furtei de trazer nenhuma notícia. Então, vocês querem apoiar alguém? Sem problema nenhum, mas não sejam desonestos. E aqui, ó, eu provo para vocês. Quando me chamam, né, de arregão, em que momento? Sendo que na primeira matéria que o Verdevaldo trouxe, eu já compartilhava com vocês, ó. Folha de São Paulo expõe perseguição a apoiadores aí de Bolsonaro, com a foto do ministro na capa. Na sequência eu trouxe William Bonner também expondo a situação, com a foto do ministro ainda na capa do mesmo jeito. Depois eu trouxe Eliane Cantanhede. Depois eu trouxe presidente Bolsonaro falando do 7 de setembro, que é contra o ministro. Na sequência eu trago Carol Detone falando sobre as PECs contra o ministro. Eu trago Elon Musk contra o ministro. Eu falo praticamente essa semana inteira para dizer que, ai, me esqueci. Cara, eu tô desde quando o Verdevaldo trouxe a primeira matéria falando desse assunto. Isso só mostra para mim que essa turma que tá saindo em defesa de Pablo Marçal, na sua grande maioria, é gente que tá usando o bolsonarismo à direita como massa de manobra. Porque até onde eu sei, a direita é honesta. A direita, ela não é suja, ela não é mentirosa. E o que eu tô vendo é uma avalanche de mentira e desonestidade por aí, para defender o novo líder da direita. E agora, eu fecho o raciocínio de hoje com uma matéria do Metrópolis que eu vou trazer para vocês, que mostra que eles estão articulando para derrubar o presidente Bolsonaro. A questão de eleição de São Paulo é só uma desculpa para tentar derrubar o presidente Bolsonaro. Antes de eu entrar nesse assunto, vamos só nos contextos. Olha só, mais cedo, hoje também temos o Eduardo Bolsonaro bem indignado, bem decepcionado, porque Pablo Marçal também o ataca depois de postar ainda hoje uma foto com o Eduardo Bolsonaro. Eu era candidato à presidência e já resolvi com seu pai. Deixa que a conversa está entre os executivos. Se precisar do legislativo, a gente te chama. Abraço. E aí o Eduardo dá uma catracada. Se tivesse resolvido com meu pai, não precisaria editar meu vídeo retirando o contexto para enganar eleitores do Bolsonaro, de que eu vou voltar em você. Isso é estelionato eleitoral. E talvez pela sua inexperiência política não saiba que é o legislativo que fiscaliza o executivo. O cara não consegue saber o básico. E aí vem o Eduardo Bolsonaro desenhando. Na sequência, temos o Coronel Melo, Flávio Renato compartilha aqui, ó, dando um enquadro também no Pablo Marçal após o comentário que ele fez na publicação do presidente Bolsonaro. No Código Penal, quando se tenta enganar as pessoas se passando por algo que não é, a fim de obter alguma vantagem, isso está tipificado como um estelionato, artigo 171. Não é assim que se joga bons tempos quando pessoas tinham hombridade nas batalhas, coisa que você demonstra que não tem. Tanto Pablo Marçal
quanto parte dos seus apoiadores. E se você tá revoltado comigo, Júnior, você vai ser grosso de novo, você vai falar disso de novo? Vou, porque tudo tem um limite, e essa turma tá passando o limite. Se você hoje, nesse momento, tá achando ruim com a gente que tá expondo tudo isso, vá pro canal do Pablo Marçal. Melhor coisa que você faz. Porque aqui você só vai se decepcionar. E eu digo mais, eu não vou responder mais ninguém. Eu já sigo agora bloqueando. Porque o canal é meu e aqui a gente também tem regra. Tem que colocar ordem. Chega um momento que passa dos limites. Então, não adianta depois ir nas minhas redes sociais. Ai, me desbloqueia. Ai, eu falei no calor da emoção. Cada um fala o que quer. Mas vai colher daquilo do que vai falar também. E aqui, vamos entrar agora na questão aí de cobrança do Pablo Marçal. Isso aqui só mostra caráter, tá? Isso aqui hoje diz muito sobre caráter. Marçal cobra Bolsonaro, abre aspas. Se não existe nós, devolva meus 100 mil. Fecha aspas. Em resposta a Bolsonaro, Pablo Marçal lembrou da doação que fez ao ex-presidente. E aí vem a matéria do Paulo Capelli. Se não existe nós aí, devolva meus 100 mil. O Pablo Marçal fez um textão aqui, nem vou entrar no contexto para o vídeo não ficar tão extenso, mas em resumo ele cobrou aí pelo valor que deu na campanha do presidente Bolsonaro. E aí o presidente Bolsonaro dá uma entrevista para o Paulo Capelli no Metrópolis. E o Paulo Capelli traz: Bolsonaro sepulta a relação com Marçal. Falta caráter a ele, consideração do presidente Bolsonaro. Em entrevista exclusiva à coluna, o presidente Bolsonaro fez duras críticas a Pablo Marçal. Me esculhambava e depois mudou de lado. Eu vou ler na íntegra, tá? Pode ficar cansativo, mas paciência. Entrevista aí ao Paulo Capelli, Bolsonaro fez críticas aí ao Pablo Marçal. Falta caráter ao Marçal. Ele me esculhambava até perto da eleição de 22, dizia que a diferença entre Lula e eu se resumia a um dedo e me chamou de quadrilheiro. Poucas semanas depois, quando não pôde ser candidato à presidência, mudou de lado na reta final da campanha. Isso é falta de caráter, diz o ex-presidente. Recentemente, eu recebi o Marçal. Tivemos uma conversa reservada e cordial. Entreguei a ele uma medalha de imorrível, imbrochável e incomível. 2 horas depois dessa reunião, ele espalhou que eu não apoiaria o Ricardo Nunes. Eu reafirmo o apoio a Nunes e não tenho nenhum compromisso com o Marçal, prosseguiu o presidente Bolsonaro. Questionado se devolveria a doação de 100 mil que Marçal disse ter feito, Bolsonaro respondeu. E aqui mostra. Isso daqui, inclusive, olha só como que as entrelinhas são interessantes a gente ver. Como o Bolsonaro muitas vezes nem tem conhecimento das coisas que muita gente imputa a ele. Ele deu pix a quem? A PF revirou a lista de doadores e não tem nenhum pix dele na minha conta, naquela arrecadação feita em 2023. Se ele doou para o partido, na campanha de 22, o problema é dele. Ao menos ele doou para um candidato honesto, ou seja, não entrou dinheiro na conta do presidente Bolsonaro. Isso aqui só para a gente deixar bem desenhado. Enquanto conversava com a coluna, o Bolsonaro recebeu uma atualização do PL. O partido acabou de me informar que Marçal doou 160 mil em 2022, ou seja, para o partido, não naquele Pix de 2023 para o presidente Bolsonaro. Ao todo, foram 3 repasses, 100 mil, 50 mil e 10 mil. Bolsonaro então prosseguiu, abre aspas. Pablo Marçal doou esperando que eu fizesse um bom trabalho na presidência ou esperando ganhar algo em troca? Quer contribuir com doação para depois ter uma boquinha no governo ou na prefeitura? E que diferença, né? Num curto espaço de tempo, ele me chama de quadrilheiro e depois doar 160 mil? Fecha aspas. Abre aspas de novo. É lamentável que um candidato a prefeito de São Paulo tenha essa postura de fazer doação esperando algo em troca. Fecha aspas, concluiu Bolsonaro. O Paulo Capelli entrou em contato com o Pablo Marçal, mas não teve resposta. Isso aqui para mim já diz tudo. Quanto mais a gente fuça, quanto mais a gente procura, mais as coisas vão aparecendo acerca de Pablo Marçal. Isso daqui de hoje, para mim, é a gota d'água, é o ponto final. E aqui deixa eu trazer só ainda algumas coisas que tem circulando nas redes sociais. O cara deu ordem para a tropa dele, inacreditável. E aqui o momento em que Pablo Marçal pede, por favor, com respeito, comente na postagem do presidente. Preciso dizer mais alguma coisa? E aí o Grilo, bem chateado também, já avisa, contém palavrão. A pessoa mais filho da puta é aquele que ajuda pensando em tirar proveito da ação, promover em cima da boa ação. Ao chantagear, sim, é chantagem emocional. E cobrar forçadamente, publicamente, qualquer retorno, Marçal cada vez mais mostra seu lado obscuro e sinistro de manipulador, egocêntrico e oportunista.
Pode enganar a militância e seguidores, mas jamais terá qualquer credibilidade para sentar à mesa e negociar projetos e leis. Na política, traidores não têm vez. Não tem segunda chance. Cada vez mais sua cova para descansar seu cadáver político. É isso. E aí ele expõe aqui o textão que o Marçal fez. E a Rose, né, só comenta. Nunca duvide dos posicionamentos de Carlos Bolsonaro, que muitas das vezes é incompreendido por muitas pessoas. Desde 2022, o Carlos Bolsonaro estava falando sobre Pablo Marçal. Ninguém falava do nome do Pablo Marçal. O Carlos já falava. Cuidado, cuidado. Quando ele entrou na campanha do presidente Bolsonaro, eu lembro como se fosse hoje. O Carlos Bolsonaro ficou preocupadíssimo. E aí ele fez alguns comentários que muita gente na época ainda atacou. Ah, deixa o cara ajudar, não sei o que lá. E ele cantou a bola. Ele falou, isso aqui não vai dar bom. Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro dos posts que ele fez e muita gente detonava. E aí a Rose finaliza, né? Ele tem razão. Hoje entendi alguns posts de 22 falando sobre isso que eu trouxe para vocês. E aí, quando eu falo para vocês que tudo isso não é sobre a Prefeitura de São Paulo, não tem nada a ver, é mirando em 26... Muita gente fala assim, teoria da conspiração. Japonês, você tá maluco. Ah, você não sei o que lá. Diante de toda essa treta de Pablo Marçal com o presidente Bolsonaro, a conclusão do Metrópolis que fez a entrevista com o presidente Bolsonaro. Análise. Por que Pablo Marçal irrita tanto o Bolsonaro? Pablo Marçal fez o que ninguém até agora conseguiu. Mostrar que pode representar a direita brasileira sem o carimbo de Jair Bolsonaro. Tá aí. Então, se você está nos meus comentários aí, se você está nesse canal até agora, indignado, vá para as páginas de Pablo Marçal. Aqui é uma página, aqui é um canal, aqui é um perfil, é como você quiser chamar, fechado com Jair Messias Bolsonaro. Eu não vou contra Jair Bolsonaro. Ah, você vai ficar sem inscrito nenhum. Ah, a gente vai cancelar, a gente vai denunciar seu canal. Gente... Façam o que quiser. Esse canal só começou porque eu fui pesquisar a vida de Jair Bolsonaro e descobri que ele era um cara que estava sendo injustiçado. Então, nada nem ninguém, enquanto o Bolsonaro tiver na sua razão, tiver certo, não tiver fazendo tramóia, falcatrua, este canal vai continuar o apoiando. Inclusive, eu tenho certeza que Bolsonaro sabe muito mais do que você aí, que só ouviu meia dúzia de palavras de Pablo Marçal e está emocionado. Se o presidente Bolsonaro tá apoiando Nunes com todas as ressalvas, sabendo que o cara é esquerdista, sabendo que o cara fez atrapalhada no passado, Bolsonaro não é bobo. Me desculpa. Ah, e esse papinho, ai, Bolsonaro virou a cadelinha do Valdemar. Se você pensa isso, é um tremendo idiota. De verdade. Eu tô lendo isso, eu tô até me segurando para não xingar algumas pessoas. Mas se você pensa que Bolsonaro dobrou o joelho pro Valdemar, você é um tremendo babaca, que não consegue raciocinar o óbvio. E cansa esse tipo de burrice. Por isso que eu tô tentando evitar até falar sobre isso, porque de verdade eu não tô afim de me estressar. Eu prefiro, inclusive, que minha audiência caia pela metade, mas que seja pessoas inteligentes. Porque quem ainda, diante desse cenário, nesse momento, tá defendendo Pablo Marçal, não consegue mais raciocinar o óbvio. Eu já começo a igualar essas pessoas, inclusive, a quantidade de raciocínio de esquerdista. Porque mais desenhado que isso é impossível. E eu não faço questão desse tipo de audiência. Nunca fiz e nunca vou fazer. Aqui seguimos, mais uma vez, como eu falei, desde lá de 2022, com razão. Aqui não é um canal emocionado, aqui palavra bonitinha, desculpa, não me ganhe. Eu prefiro analisar fato, entender a situação e trazer para vocês aqui a realidade. Se você está disponível, aberto para entender todo esse cenário, aqui sim é seu lugar. Mas se você é uma pessoa emocionada, que tira seus raciocínios através da emoção, aqui não é seu lugar. É sobre isso. Curta, comente, compartilhe. Se você concorda, se você não concorda, pode dar dislike, pode desinscrever, pode me bloquear. É um favor que você me faz. Porque não vai mudar meu pensamento e eu vou te bloquear se eu ver você dando chilique nos comentários. Afinal, o canal é meu, eu faço o que eu quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.